Olá! Olá! O Pedagogia em Ação de hoje fala sobre um dos maiores educadores do Brasil e do mundo. Ele foi reconhecido mundialmente pela sua praxis educativa, através de numerosas homenagens. Teve seu nome adotado por muitas instituições e é cidadão honorário de várias cidades do Brasil e do exterior. Nascido em 19 de setembro de 1921, na cidade de Recife, em Pernambuco, esse professor experimentou as mais diversas dificuldades de sobrevivência das classes populares. Reconhecido por sua coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de educação, o programa de hoje é dedicado aos 100 anos de Paulo Freire, o educador das utopias. Nossos repórteres conversaram com professores de diferentes universidades brasileiras, que são grandes admiradores e conhecedores das obras e da vida de Paulo Freire. Vamos revisitar a história desse brasileiro que nos ensinou a conjugar o verbo esperançar. Paulo Freire é um andarilho pelo pensamento filosófico, pensamento educacional. Ele teve a possibilidade no desenvolvimento da sua teoria e depois na sua atuação como secretário, na atuação como professor, em articular várias possibilidades teóricas compreendidas como teorias críticas. Paulo Régulos Neves Freire nasceu no Recife, em Pernambuco, e foi um educador brasileiro. Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento da pedagogia crítica. E quando Paulo Freire vem nessa perspectiva, olha, isso não basta, né? A gente precisa ler o mundo. Então, é uma discussão que ele traz e apresenta a partir desse método de alfabetização. Sua prática didática fazia o uso da dialética para com a realidade dos educandos, colocando-os como criadores da sua própria educação e confrontando a educação entendida por ele como bancária, tecnicista e alienante. E a experiência do exílio, quando ele se abre para o mundo, então, inicialmente a Bolívia, uma passagem muito rápida, depois o Chile, que é onde possibilita que na prática dele ele escreva 2 livros, Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Depois aceita um convite para viver nos Estados Unidos e ali ele trabalha durante 1 ano e tem contato com vários pensadores norte-americanos, onde vão surgir depois reflexões dele. E o momento muito rico da vida é a ida para Genebra, onde ele fica no Conselho Mundial das Igrejas e vai rodar o mundo. Paulo Freire impactou o mundo com suas obras. Ele está presente em mais de 1 milhão de ementas de estudos universitários americanos, ingleses, australianos e neozelandeses. O seu livro Pedagogia do Oprimido foi citado na lista de 100 livros mais pedidos em universidades de língua inglesa pelo mundo. Quero colocar aqui que eu tenho um amigo que esteve com a ministra da Finlândia, que é considerado hoje um dos países de maior avanço na área educacional, né? E ele perguntou para ela, né, exatamente qual era a referência para que eles tivessem atingido esse nível de qualidade reconhecido internacionalmente. E a ministra, que é a ministra atual, ela ficou surpresa e disse: bom, eu estranho que um brasileiro me pergunte isso, porque eu diria que para mim, né, Paulo Freire, né, e Anísio Teixeira são os grandes educadores que nos orientam aqui para que a educação ganhe qualidade. No ano de 2021, Paulo Freire completaria 100 anos de vida. Mesmo não presente fisicamente conosco, Freire ainda se encontra dentro das escolas e universidades de todo o Brasil e do mundo. Seu pensamento nunca se fez tão atual e necessário. Freire trabalhou inicialmente no Serviço Social da Indústria, SESI, e no Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco. Além de educador popular, foi professor da educação básica, do ensino superior e também inovador de metodologias educativas, revolucionando a educação mundial. Sua filosofia educacional expressou-se primeiramente em sua tese de concurso para a Universidade de Recife em 1958.
Mais tarde, ele se destaca em suas primeiras experiências de alfabetização, como a de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. A professora Sheila Brasileiro, doutora em educação, foi também alfabetizadora de adultos e em uma entrevista dada ao repórter Felipe Cândido, ela nos conta mais sobre essa experiência em Angicos. Angicos é uma cidade no interior do estado do Rio Grande do Norte que ficou amplamente conhecida por seu cenário em 1963 de um dos maiores marcos no âmbito da alfabetização de adultos no Brasil e no mundo. Paulo Freire escolheu essa cidade para pôr em prática o seu famoso método de alfabetização. Bom, Sheila, para começar nossa entrevista, em 1963, estudantes universitários eles criaram e coordenaram vários círculos de cultura na cidade de Angicos, no estado do Rio Grande do Norte, visando fazer com que os moradores aprendessem a ler e a escrever e, junto dessa experiência, se politizarem. Qual a diferença entre o conceito de alfabetização daquela época para o conceito amplamente utilizado hoje em dia? E, além disso, o que seria o sujeito politizado tão visado por essa alfabetização de Angicos? Então, Felipe, essa experiência de Angicos realmente é muito marcada, né? E foi realmente uma grande coisa feita por Paulo Freire, tem que ser uma referência, porque era um momento que o país ainda tinha 40 milhões de analfabetos, né? Então, um número altíssimo. O que a gente precisa entender como transformação social, né? E a partir disso, ele pensava na alfabetização como uma forma que as pessoas conseguissem se reconhecer enquanto sujeito de direitos e, consequentemente, reivindicar esses direitos. Naquele contexto, o Paulo Freire ele trabalhava com a alfabetização em 3 etapas. Então, a primeira etapa era uma etapa de investigação. O que ele pensava? De buscar com os professores e os alunos, né, as palavras e os temas que tinham mais significado na vida do aluno, dentro do que tinha no universo vocabulário e a comunidade onde ele vivia, né? A segunda etapa seria da tematização, ou seja, um momento de tomada de consciência do mundo por meio das palavras, né, da análise dos significados sociais daquelas palavras. Então, a partir de uma palavrinha básica, né, que as pessoas quisessem trabalhar e o que os alunos sugeriam, né, tanto que na primeira etapa, quando foi fazer em Angicos, eles pediram aos educadores do local que fizessem um levantamento de palavras possíveis geradoras para fazer esse método específico para lá, porque era só 40 dias, e aí eles levantaram 410 palavras. Dessas 410, eles tiraram 16 palavras para, de fato, trabalhar nessas lições em 40 horas, porque era um tempo muito curto, né? Então, dessas 40, eles iam trabalhando com os alunos, mas a partir de um contexto social, o que isso tem a ver com a sua vida, com a sua produção, com a sua forma de ser e estar no mundo, né? Então, eles iam para a terceira etapa desse método, que era a problematização. Então, o professor iria desafiar e inspirar o aluno a superar a visão mágica e a crítica do mundo. Então, se a gente pensar do ponto de vista só da alfabetização, não tem grande inovação, é o método silábico, certo? Então, trabalhava com as sílabas, né, a partir das palavras, ok. Mas, na verdade, qual que é a diferença que Paulo Freire trouxe, não só para Angicos, não só para o Brasil, mas para todo mundo? Foi justamente essa possibilidade de dar um significado para essas palavras, né? E a partir dela elas serem transformadoras do próprio sujeito, que consequentemente conseguia ver a sociedade de uma outra forma. Quando Paulo Freire vem nessa perspectiva, olha, isso não basta, né? A gente precisa ler o mundo. Então é uma discussão que ele traz e apresenta a partir desse método de alfabetização. Na quarta fase, aí seria a criação das fichas roteiros, né? Nessas fichas, os alunos iriam identificar subtemas ligados a essas palavras geradoras e, a partir disso, fazer alguns encaminhamentos para a análise desses temas. Então, seriam sugestão de roteiros para os debates, né? E que aí poderia abrir, inclusive, para outras pessoas, que era também chamado do Círculo de Cultura, as pessoas poderiam participar, discutir, analisar. E na quinta fase seria a criação de fichas de palavras para a decomposição das famílias fonéticas, né, correspondente a essas palavras geradoras. Ou seja, ele fez do processo de alfabetização a leitura da palavra, mas que cutucasse, estimulasse a fazer uma leitura do mundo e sair daquela realidade concreta. Então, esse é o grande avanço do Paulo Freire para a educação de jovens e adultos, mas principalmente
para toda a educação, né? Porque ele fala, olha, não é ficar na realidade do aluno, é partir dessa realidade para construir uma nova realidade. E isso o mundo inteiro entendeu como algo muito inovador, né? E tanto que outros países aceitaram Paulo Freire muito melhor do que o próprio Brasil. Então, se a gente pensar hoje, nós somos muito inspirados em Paulo Freire, né? O processo de alfabetização hoje, em geral, é muito inspirado, não é só mais de ler e escrever, tanto com crianças quanto com adultos, a gente trabalha muito nessa perspectiva de compreender o que a gente está lendo, porque já é na própria perspectiva do letramento. Mas se a gente pensar isso em 50 anos atrás, né, era algo realmente inovador, algo que saía da curva, algo que realmente desafiou e desagradou a muitos. Embora o projeto de Paulo Freire fosse inovador e beneficiasse a população carente de Angicos, nem todos o viam como um projeto importante. Evidentemente, a politização da população seria vista como algo ameaçador. Em uma das entrevistas, né, Paulo Freire fala que nesse momento específico, um dos alunos falou com ele, né, que agradecia muito porque esse projeto dos 40 anos, além deles assinarem o nome, aprender a ler um bilhete, ou o ABC do Brasil, que naquela época era a Constituição Federal, que era chamada de ABC do Brasil, nós aprendemos a mudar ela também. Ou seja, nós não somos mais os trouxas que engolem tudo que vocês estão falando. Nós temos uma arma muito poderosa, que é a educação, que é a conscientização, que é a emancipação humana. Ele coloca o mundo em questão e ajuda as pessoas a entenderem isso. Então, Paulo Freire, ele não era um teórico de gabinete, né, que é uma das coisas que eu amo nele também. A vida dele foi o exemplo daquilo que ele dizia. Então, ele viveu para isso, e por isso ele revolucionou tanto a educação. Embora muita gente acabe reduzindo o Paulo Freire a esse método de alfabetização, né, que foi um grande equívoco, principalmente nos anos 80 e 90, a gente precisa entender que Paulo Freire, por meio desse método de alfabetização, ele trouxe outras compreensões éticas e políticas dos processos educativos. Os resultados desse projeto de Angicos ainda hoje se mostram relevantes, visto que a população local continua repercutindo esse momento histórico e mostrando a todos a importância de se matar a fome da cabeça. Paulo Freire colocava muito claramente que ele não queria ser tido como um santo, né? Como aquela pessoa que o Messias, que de fato vai revolucionar o mundo e etc., que todo mundo tem que seguir. Então, a gente não pode falar que só pelo método Paulo Freire tudo poderia estar diferente. Paulo Freire estava num contexto muito complicado, em termos de analfabetismo muito maior, né? Depois foi exilado, teve a questão da ditadura. Então, assim, num contexto parecido, mas com outras especificidades, né, ali. A carreira de Paulo Freire no Brasil foi interrompida pelo golpe militar de 1964. Sendo acusado de subversão, passou 72 dias na prisão e, em seguida, partiu para o exílio. O exílio político promove diásporas, reconversões identitárias, militâncias e processos de mudança nos percursos individuais e coletivos. Retomar o percurso de Paulo Freire no exílio e compreender os processos que transformaram o educador popular em um revolucionário é uma das muitas formas de resistir dentro dos limites da ordem democrática. É também uma maneira de se indignar contra as muitas formas de opressão e de se legitimar enquanto cidadão livre. O repórter Carlos Salles conversou com o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Leôncio Soares, que falou sobre a formação do pensamento freiriano. A formação do pensamento de Freire foi influenciada positivamente por suas vivências. Desde a infância cercada pela pobreza, seu pensamento vem sofrendo influências das mazelas da sociedade de sua época. É possível notar, a partir de seus relatos, os aprendizados construídos por Freire naquele tempo, como traz o professor Leôncio Soares, da Faculdade de Educação da UFMG. Freire tendo nascido em Recife em 1921, no final dessa década, nós temos uma grande crise mundial, e essa crise mundial faz com que a família dele também, como outras tantas famílias, não só no Brasil, mas no mundo, sofreram os impactos dessa crise. Se compararmos com o que estamos vivendo hoje, com a pandemia que é planetária, a gente vai ter um pouco essa dimensão.
algo que inicialmente aconteceu longe daqui, fora do Brasil. No caso de 1929, foi uma crise na Bolsa de Nova York que teve efeito sobre o mundo todo. Então, a sua família vai precisar se mudar de Recife para Jaboatão, que é uma cidade da grande Recife, porém com todas as dificuldades, tanto do distanciamento quanto da aproximação com a pobreza. Quando ele fala tínhamos fome de mercado, ele está se referindo àquilo que se compra no mercado. E é importante isso para a gente ver hoje, porque a miséria hoje também, que deparamos com ela tem várias dimensões. Por exemplo, a miséria urbana, ela é muito mais forte, muito mais grave do que a miséria de pessoas que vivem em lugares do campo. Porque, ainda que não se tenha, às vezes, os recursos financeiros, ou não se tenha um mercado próximo, é possível, durante o dia, as famílias, as crianças, aproveitarem do que está disponível. Ao refletir sobre isso, então ele vai trazer as aprendizagens. Uma das aprendizagens, a curiosidade de olhar o mundo. A curiosidade de se ver no mundo. Isso é estruturante no pensamento de Paulo Freire, né? Quando ele diz, eu não estou no mundo, mas eu estou também com o mundo. Se a gente trouxer para a nossa experiência de hoje, ninguém está incólume, né? Ninguém está longe dos efeitos que a pandemia está trazendo sobre a gente. Então, hoje, quem está vivendo em 2021 está no mundo, mas também está com o mundo, procurando estratégias de sobrevivência a essa situação que nós estamos. A estruturação do pensamento de Paulo Freire, que é valorizar, é olhar o que se veio na formação da própria vida. Ele vai sempre se referir a isso, como é que a família foi muito importante, como é que em casa, tendo exercitado o diálogo, foi fazendo com que ele pudesse também colocar suas perguntas na mesa. Para além de sua infância, Freire nos traz seus incômodos no que se refere às injustiças e discriminações reproduzidas pela sociedade. Tidas por ele como uma irritação, essas discriminações de gênero, classe, raça e religiosidade são combatidas por Freire e sua filosofia. Então, quando ele vai propor ter uma consciência de como é que estamos vivendo, em que sociedade nós estamos vivendo, e que se a gente cruza os braços, essa sociedade continuará desse jeito, então ele vai propor exatamente tomar a consciência e essa tomada de consciência levar-nos a arregaçar as mangas e ter uma ação que é participativa. E essa participação sempre no sentido da melhora do mundo. Então, é da transformação social. No ano em que ele morreu, em 1997, ele vai escrever, o Freire escreveu muito, tem muitos livros e muitos textos profundos. Mas nesse ano da sua morte, ele vai escrever um texto com o nome, né? Do direito e do dever de mudar o mundo. Então, veja, né? Na altura dos seus 75 anos, como que aquilo que ele já vem carregando desde a infância, quase que é um fechamento da vida dele e um alerta, uma chamada para todos nós, do direito de mudarmos e do dever, que enquanto cada um vivente desse mundo que estamos, temos como necessidade de mudar. Na sua concepção, como todas essas experiências vividas por Freire, desde a sua infância pobre, à prisão e ao exílio, contribuíram para a concepção da educação popular trazida por ele? Com as experiências que ele foi tendo pelo Brasil, e aí vão ser muitas, né? A experiência dele tendo atuado no SESI, no departamento exatamente de Educação e Cultura, então ali ele vai desenvolver de novo essa prática do diálogo, da escuta, da compreensão do diferente e do se indignar frente às injustiças e propor sempre uma transformação. Então, desde ali da prática no SESI, depois na Universidade de Recife, quando ele vai estar assumindo, né, o serviço de extensão cultural, em que a cultura vai ser um elemento também muito forte, tanto na formação quanto no pensamento que o Paulo Freire teve, e depois resultando aí da experiência de Angicos, com o sistema dele de alfabetização, que vai lhe render depois o exílio. Ele tem uma entrevista que ele concedeu, em que ele descreve o momento em que ele ficou preso e diz de como, mesmo estando na prisão, ele pôde ter muitas aprendizagens. E ele cita entre essas aprendizagens, ele pensando como é que o negro escravo, amarrado, né, no açoite, como é que ele resistia. E aí Freire pensava, bom, eu estou aqui também numa situação semelhante de estar preso.
aqui quais são as formas de resistir. E ele dizia, e da mesma forma que para o negro e para ele resistir era muito importante, porque era resistindo que se mantinha a vida. E a vida é necessária para quem quer transformar o mundo. Então, como é que a prisão trouxe também ensinamentos? E ele fala assim, lá eu aprendi a importância da paciência do momento histórico que estamos vivendo. Se a gente trouxer para os dias de hoje, da pandemia em 2021, a gente aprende muito com isso. A experiência do exílio, quando ele se abre para o mundo, então, inicialmente a Bolívia, uma passagem muito rápida, depois o Chile, que é onde possibilita que na prática dele ele escreva 2 livros, Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Depois aceita um convite para viver nos Estados Unidos e ali ele trabalha durante 1 ano e tem contato com vários pensadores norte-americanos, onde vão surgir depois reflexões dele. E o momento muito rico da vida é a ida para Genebra, onde ele fica no Conselho Mundial das Igrejas e vai rodar o mundo. Tendo entre essa experiência de rodar o mundo, ter convivido com os países da África que estavam numa passagem de momentos de independência, de momentos colonizados para independência. E aí Paulo Freire vai dar uma grande contribuição, não só com relação ao processo de alfabetização, mas com relação ao processo de conscientização da realidade e de transformação dessa mesma realidade. Após 15 anos exilado, Freire retorna ao Brasil. Ele foi professor na PUC de São Paulo e na Unicamp, de 1988 a 1991. Nesse mesmo período, Paulo Freire foi secretário municipal de educação na gestão de Luiz Erundina na prefeitura de São Paulo. No campo político, Freire dividia opiniões. Muitos políticos acreditavam, erroneamente, que o professor era um doutrinador e propagador do comunismo. Além disso, Freire defendia seus ideais e afirmava em sua metodologia que não existe neutralidade em educação e que educar é um ato político. O professor Teodoro Zanatti, doutor em educação, conversou com a repórter Ana Flávia de Faria sobre o pensamento e a influência política de Paulo Freire no Brasil. O pensamento freiriano vem sendo reinventado constantemente nas políticas e práticas educativas de diferentes contextos. Esse pensamento voltou às discussões em âmbito político recentemente e tem levantado diferentes opiniões. Isso acontece pela base epistemológica da formação de Paulo Freire. O doutor em educação Teodoro Zanatti trouxe um pouco da linha do pensamento freiriano. A partir do seu exílio, é possível dizer que Paulo Freire começa a se relacionar com uma teoria crítica a partir de Karl Marx, né? Autores da Escola de Frankfurt, como Erich Fromm, vão ser importantes para isso. Então, seu trabalho no Brasil, no Chile, na Europa, na África, nos Estados Unidos, tudo isso formou esse grande educador, esse grande pensador que é Paulo Freire. Paulo Freire firma, né, uma concepção de educação para a emancipação. Então, nós temos aí Anísio Teixeira, sociólogo Graciliano Ramos, Guerreiro Ramos, me desculpe, Guerreiro Ramos, temos Álvaro Vieira Pinto como teóricos fundamentais no início da caminhada de Paulo Freire. Paulo Freire defendia uma concepção de educação como ato político, não existindo neutralidade em suas práticas. Com isso, movimentos opostos às suas ideias surgem no Brasil. Por exemplo, o movimento Escola Sem Partido. A criação desse movimento, em 2004, ganhou mais evidência e repercussão a partir de 2019, colocando em xeque o nosso direito de nos posicionarmos e de propormos debates democráticos com os estudantes. A questão do surgimento de teorias que podem ser entendidas como tradicionais, por se dizerem técnicas, apartidárias, esse surgimento está diametralmente do lado oposto àquilo que Paulo Freire pensa como educação. Ao pensar a educação, Paulo Freire vai colocar, né, perguntas críticas como de qual educação nós estamos falando, a favor de quem é essa educação, para que e para quem é essa educação. Então, essa indagação crítica nos leva a tomar a educação como um ato político. E, no sentido freiriano, né, é um
um ato político que proporciona, estimula, contribui para a transformação social. Nos 2 livros que Paulo Freire publicou antes da Pedagogia do Oprimido, não foram citados autores marxistas, nem o conceito de classe social. O que fez Paulo Freire mudar de ideia, se aproximar do marxismo e a abandonar os conceitos de massa e de povo? Bem, esse é um tema bem interessante e espinhoso. Pensar a evolução do pensamento freiriano, onde ele não abandona suas raízes, mas incorpora novas possibilidades, novos estudos, é sempre desafiador. E esse é um legado que Paulo Freire deixou para nós que o estudamos. Por quê? Porque Paulo Freire fala que ser freiriano não é repetir o que Paulo Freire fez. O professor relata ainda sobre o nacional desenvolvimentismo e como ele impacta a teoria freiriana. Será que falar de Paulo Freire, repetir aquilo que ele falou, que os desafios que ele encontrou em sua época são os nossos desafios? Então, Paulo Freire, na década de 60, pré-golpe militar, ele se situava dentro de um otimismo daquilo que a gente chama de nacional desenvolvimentismo. Ou seja, os conceitos que nos levam a perceber o conflito de classes, que nos leva a perceber a dificuldade que a classe dominante tem na construção da superação da desigualdade, na superação da opressão, ao meu ver, não era muito bem percebido por esses teóricos do nacional desenvolvimentismo onde Freire está. Assim, sem abandonar o seu pensamento, né, que nos leva a uma perspectiva de construção de uma educação de qualidade, democrática principalmente, Paulo Freire vai, na Pedagogia do Oprimido, encontrar essa síntese que ele não havia efetivamente formulado, que é da educação bancária, da ausência de diálogo, da superação da opressão, superação dessa oposição entre opressores e oprimidos, que não são sinônimos de classes sociais. A vida e a obra de Paulo Freire revelam sua repulsa contra as injustiças sociais que negam a humanização. A retomada de seu legado permite uma releitura crítica de sua obra, tendo o cuidado para não descaracterizar suas propostas, mas considerando discuti-las frente aos novos desafios do mundo atual. O Paulo Freire trabalhou na alfabetização em Angicos, produziu sua tese para a livre docência sobre educação e atualidade brasileira em 58, que quando sofre com o golpe militar, a prisão, o exílio no Chile, vê a situação também do camponês chileno, ele vai dar um salto que não era possível sem aquilo que ele tinha escrito e vivido antes, mas ele dá um salto na Pedagogia do Oprimido, que é a sua principal obra, onde ele encontra, ao lado do movimento cristão, que ele já estava envolvido, essa companhia do materialismo dialético para formular efetivamente o pensamento educacional que está presente até hoje, nos serve para compreendermos a nossa sociedade e também reinventarmos esse pensamento para mantermos viva a luta pela essa educação crítica e libertadora. Em 13 de abril de 2012, o pernambucano Paulo Freire passa a ser reconhecido como patrono da educação brasileira pela Lei nº 12.612. Freire é o brasileiro que mais recebeu títulos honoris causa pelo mundo. Ele foi homenageado em pelo menos 35 universidades brasileiras e estrangeiras. Mais de 350 escolas ao redor do mundo levam seu nome na porta. Sua principal obra, A Pedagogia do Oprimido, é a terceira obra mais citada em trabalhos na área das humanidades em todo o mundo, segundo o levantamento feito no Google Scholar por um pesquisador da London School of Economics. A metodologia freiriana rompe com a lógica da chamada por ele educação bancária e propõe um novo modelo de ensino, mais humano, libertário, horizontal e próximo dos educandos. O professor do programa de pós-graduação em educação
e do curso de Pedagogia da PUC Minas, Dr. Carlos Roberto Jamil Cury, nos conta mais sobre a metodologia freiriana em entrevista à repórter Tamires Braz. Paulo Freire foi e continua sendo um importante teórico da educação. O educador contribuiu significativamente para o aprendizado a partir da realidade do aluno, compreendendo cada indivíduo como agente da própria libertação, rompendo assim com as amarras da educação bancária. O doutor em educação Carlos Roberto Jamil Cury pontuou questões importantes quanto à metodologia freiriana. Não se deve entender a metodologia de Paulo Freire apenas como técnica, embora a técnica decorra de uma concepção muito mais ampla. Portanto, metodologia em Paulo Freire significa uma solidariedade entre uma concepção teórica da qual decorrem técnicas a serem levadas adiante no sentido de superar a educação bancária. A partir disso, o professor nos leva a refletir sobre a condição do ser humano na sociedade e a consciência intransitiva. Paulo Freire, ele parte de que os seres humanos são situados e datados. Ele chama isso de imersão. É como se você estivesse dentro de uma piscina. E essa imersão na sociedade, ela é historicamente produzida. Não existe uma imersão originalíssima, não. Nós nascemos num mundo já interpretado e ele nos é entregue de uma forma já interpretada. Ele vai chamar isso de consciência intransitiva. Por que intransitiva? Quer dizer que não. Transit é trânsito, né? Então, é não ir além de uma captação superficial daquilo que se nos entregaram de interpretação quando a gente nasceu. Freire objetivava a conscientização do aluno. Buscava levar a compreensão de sua condição enquanto oprimido para que esse agisse em favor da própria libertação. E ele diz que esta situação no Brasil é fruto de circunstâncias históricas. Quais são elas? O colonialismo, a escravatura e as relações de mandonismo, do coronelismo e até mesmo de regimes ditatoriais. E ele vai dizer que esta situação é uma situação opressora, ela oprime, sobretudo, as classes subalternas. Em sua fala, Cury coloca em pauta também o momento de rachadura da consciência e apresenta as duas possibilidades existentes a partir dela. Essa consciência, ela esteve muito presente num Brasil em que era muito agrário, muito rural, tá? E que a industrialização, o crescimento das cidades, o crescimento das indústrias, fez com que essa consciência se rachasse, ela entrasse em xeque, ela fosse posta em dúvida, um ponto de interrogação em cima dessa consciência. Então, ele vai dizer que nessa rachadura existem duas possibilidades, que ele chama de emersão. É como se você tivesse quase dentro de uma piscina, de uma banheira, né? E agora você sai dela. Nesta saída, diz ele, existem duas saídas. Existe uma saída pela qual você vai ser massificado, né? Você vai ter um enquadramento de massificação com novos mitos, com novas percepções superficiais, ou você vai ter uma consciência crítica. Além disso, nos mostra um pouco do que Freire apontava em relação a superar a consciência massificada, desenvolvendo a consciência crítica. No caso da metodologia, aí a parte mais do desdobramento técnico da fundamentação,
você tem que conviver, por exemplo, com uma determinada comunidade para você absorver, por exemplo, quais são as palavras mais faladas, quais são as palavras que contêm um sentido linguístico e existencial valioso. Precisa ser linguístico, não pode ser uma palavra, por exemplo, que você começa com C cedilha, né? Ou com, digamos, com trema, ou coisa que o valha. Mas tem que ser palavras mais simples, né? Por exemplo, banana, por exemplo, panela. Se são palavras que fazem parte das vivências daquele grupo. Então, tem que ser uma palavra que tenha um conteúdo linguístico valioso, mas também um sentido existencial para aquele grupo. Nesse sentido, por exemplo, à medida que você trabalha a panela, você não trabalha apenas a panela, se ela é de ferro, se ela é de barro, mas quais são as circunstâncias que dão sentido a essa panela? A panela vazia, é uma panela cheia. Essa panela, ela foi produzida por quem? Como é que ela chegou até você? Então, nesse sentido, é que ele chama de uma consciência transitiva, que não é uma educação bancária. O que é a educação bancária? É aquela que eu imponho sobre o outro. Enquanto que a metodologia paulo-freireana, ela tem o sentido simpático, empático, tomar o ponto de vista do outro, sentir com o outro, começar sentindo com o outro, como que o outro sente, como que o outro percebe, e a partir daí vir num gesto e numa dinâmica de diálogo, ir trabalhando, né, e vendo que também aquela cultura, ela não é uma cultura rasa, ela não é uma cultura de analfabeto. Questionado a respeito do papel do professor diante de um país enraizado em uma educação bancária, pontua sobre o método da maiútica. Nós vivemos em um país cuja prática docente está centrada no professor e em seus conhecimentos, desprezando as experiências e contribuições dos alunos, bem como as diversas realidades em que eles estão inseridos. Qual é o papel do professor na perspectiva de Freire? Só que esse método maiêutico em Paulo Freire, ele também tem o sentido de, tomando o ponto de vista do outro, isso que eu estava dizendo da empatia, da simpatia, também fazer com que ele se conscientize das suas circunstâncias, que ele se conscientize dos seus condicionamentos, para superar a consciência transitiva ingênua e aceder a uma consciência transitiva crítica, né? E que depois leva a uma conscientização. Então, não ao me apropriar das palavras, eu me aproprio também do contexto sócio-histórico. E a finalidade, então, do professor não é de inculcar as coisas na cabeça do aluno, como se o aluno fosse um pote no qual eu fosse colocando coisas lá dentro. Não, é no sentido de estabelecer uma dinâmica de diálogo, uma dinâmica de perguntas e respostas, mas que, ao mesmo tempo, conduzam a uma ampliação do universo vocabular, que reflete o universo vocabular, também uma ampliação do meu universo de consciência do meu contexto, das situações que me condicionam para que eu supere a situação de opressão, para que eu deixe a pedagogia do oprimido e eu possa chegar a uma situação em pé de igualdade, de cidadania e de direitos humanos. Freire foi bastante criticado por seu programa de alfabetização, que defendia o processo para além da decodificação dos códigos linguísticos.
Cury nos contou um pouco sobre os enfrentamentos que esse grande educador teve com a elite acadêmica. Paulo Freire, no início, ele teve uma identificação muito grande com a zona rural, portanto, com o pessoal que vivia no campo e do campo. E, nesse sentido, ele propôs uma escola, uma educação mais livre, uma educação mais aberta, que foi chamada de educação popular, que justamente valoriza, não é, as contribuições e as vivências que essa população carrega consigo. E, nesse sentido, no início, o Paulo Freire não deu tanta atenção para a escolarização, porque ele sabia que o MEC, as secretarias de educação, elas já se ocupavam da escolarização. Então, era preciso, não é, criar novos demandantes para a escolarização. E esses novos demandantes provinham justamente de grupos oprimidos, sobretudo na área rural. Então, houve uma espécie de preconceito com relação ao Paulo Freire e ao pensamento dele, como se ele secundarizasse a escolarização, o que não é verdade. Ele apenas começou com a educação popular no sentido de valorizar, né, o universo daquele povo, mas para conhecer o seu contexto, conhecer como é que se chegou lá, não é? E não para ficar lá. O Paulo Freire, ele é considerado um progressista, ele é considerado de esquerda, e é mesmo, justamente porque defende a justiça social, porque dá uma ênfase aos direitos sociais. Ele usa algumas categorias advindas do marxismo, mas ele não é marxista, no sentido, vamos dizer assim, militante deste termo. Tá? Então, o Paulo Freire foi visto, então, pelos grupos conservadores no Brasil como uma pessoa progressista de esquerda, portanto, era uma pessoa da qual dever-se-ia afastar. E por alguns grupos, não todos, por um ou outro grupo marxista mais rigoroso, mais radical, ele foi visto como um inautêntico. Não é? Então, ele acabou sofrendo dos dois lados, não é? De uma direita conservadora, muitas vezes reacionária, e de uma esquerda que não compreendeu exatamente por onde passavam, não é? Os caminhos de uma cidadania consciente e reflexiva, crítica. Por fim, o professor Cury salienta a grande importância que Paulo Freire representou e ainda representa no cenário nacional e mundial. Quando ele morreu, foi feito um levantamento de não apenas em quantas línguas o pensamento dele, a obra dele havia sido publicado, mas em quantas áreas ele havia sido, né, um estimulador. Oceanografia, agricultura, física, áreas em que você poderia dizer, não imagino como é que isso vai acontecer, mas estava lá o pensamento de Paulo Freire, não é? E até hoje, não é, ele é um pensador reconhecido no mundo inteiro como o ícone da educação brasileira. Paulo Freire dizia que tanto o diálogo quanto o conflito são fatores constitutivos de um processo de construção democrática. Durante toda a vida e nas obras de Freire, observa-se uma profunda convicção sobre a importância da participação cidadã na construção das políticas públicas nacionais. Mais do que nunca, vemos que Paulo Freire e seu pensamento e filosofia se fazem atuais e necessários. Essa atualidade de suas contribuições tem a ver com aquilo que ele denominou de capacidade de leitura de mundo. A melhor forma de resgatar o pensamento freiriano é reinventá-lo a partir dos desafios históricos do presente e sempre em contato com outras correntes de pensamento.
Dessa forma, a professora Lisete Arelaro, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, discutiu sobre a atualidade do pensamento freiriano com a repórter Aine Nunes. Paulo Freire foi gestor público no município de São Paulo. Durante o período que esteve na Secretaria de Educação, procurou ter compromisso com os princípios de gestão democrática para a liberdade. A pedagoga e doutora em educação, professora Lisete Arelaro, nos relata a perspectiva freiriana acerca da gestão educacional. Portanto, para Paulo Freire, a diretriz principal é a gestão democrática. E gestão democrática para ele significava tanto você tratar dos aspectos burocráticos e institucionais, como a parte pedagógica, como a parte de financiamento da educação, né? Eu quero dizer isso porque nós temos hoje uma tendência no Brasil de uma visão gerencial do significado de gestão, em que o diretor, a diretora perdem, e a sua equipe mesmo de direção perde uma visão mais da totalidade e da complexidade do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, para ele, o que garantiria a qualidade, inclusive, da educação, seria a possibilidade de termos como princípio atuante a gestão da educação, que implicaria, inclusive, ou principalmente, na participação do conjunto das pessoas que integram o processo educacional. Portanto, ele estava falando dos alunos e alunas. Paulo Freire é um símbolo para a educação brasileira e trouxe inúmeras contribuições para a gestão escolar. Acho que tem um grande esforço presente na obra de Paulo Freire, que é exatamente por admitir cientificamente que o professor é o mediador. Ele defendia que o professor fosse necessariamente um pesquisador, no sentido que é difícil esta situação de poder traduzir os interesses dos diferentes grupos sociais que estão presentes hoje nas escolas públicas. E, como tal, ele tem que estar preparado, tem que ter uma formação sólida e consistente para poder dar conta dessa tarefa, né? Ao mesmo tempo, Paulo Freire, exatamente porque dizia que o ensino, ele aparece, por meio das disciplinas, ele aparece fragmentado. Uma das melhores formas para eu tentar traduzir um pouco mais o conhecimento científico era se nós trabalhássemos por projeto, via especialmente a interdisciplinaridade. Liberdade e transparência são princípios que Paulo Freire prezava em sua gestão. Ele acreditava numa prática verdadeiramente democrática. Paulo Freire, ao aceitar o convite para assumir a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, se preocupou em estabelecer princípios de verdade e transparência durante sua gestão. Como era realizada a comunicação para apresentar as informações sobre a realidade da situação em uma perspectiva democrática e participativa? Olha, Paulo Freire assumiu um compromisso, quando assumiu a Secretaria de Educação, um compromisso com os professores, com os sindicatos, de que nunca ele baixaria uma resolução, um ato legal qualquer, uma portaria, que não tivesse sido previamente discutido com os professores e as professoras, né, através dos seus representantes. E, de fato, por dentro da Secretaria, ele assume já promovendo uma reforma administrativa. Primeiro porque aqui em São Paulo, o nome que tinham os órgãos regionais chamava-se Delegacia de Ensino. E ele brincava que delegacia era muito feio, porque delegacia lembra delegacia de polícia. E, portanto, foram não só substituídos os nomes, mas as funções dos órgãos regionais, que passaram a ser núcleos de ação educativa, né? E nós tínhamos um conselho central, que eram os representantes dos órgãos centrais, fazíamos as nossas discussões. Em seguida, estas discussões
eram reproduzidas nos órgãos regionais e os órgãos regionais discutiam com as escolas. Na gestão Paulo Freire, e também acho importante... A gestão educacional é uma questão complexa. Dela depende todo o processo de ensino-aprendizagem. Assim, são muitas as preocupações com aquele que assumirá a posição de gestor. Eu acho também muito importante, como linha política, o mundo não começa quando um gestor assume, né? Nós todos temos histórias, né? A cultura pedagógica das escolas tem que ser considerada por qualquer gestor, seja ele do partido que for, né? E como tal, Paulo Freire reconhece e começa a partir do que ele chamava o patamar mais alto democrático que havia sido estabelecido na rede, né? Eu acho isso muito importante e acho que, em termos de legado, esta era uma boa lição para que muitos dos atuais dirigentes do ensino e da educação, né, se baseassem nele para tomar suas atitudes. Que, em geral, chega um gestor... Atualmente, muitas são as críticas às ideias de Paulo Freire. Todavia, ninguém pode negar a atualidade delas. Uma das coisas é que Paulo Freire sempre defendeu que a educação não é neutra. Ao contrário, que a educação é um ato político, né? Ele é um ato político porque ele forma as pessoas, ele ajuda realmente o processo de emancipação social e intelectual das pessoas, né? Paulo Freire acreditava, né, e propunha que, como nós, enquanto humanos, né, nós estamos aqui para criar e transformar o mundo e, portanto, sermos responsáveis pelo nosso processo de formação e da nossa prática, né, eu diria que Paulo Freire, primeiro, ele deixava claro que todos nós que estamos na área de educação, nós temos uma posição e, obviamente, temos opções que são opções políticas. Opções políticas não quer dizer opções partidárias. Quer dizer exatamente que nós temos uma determinada concepção de sociedade, de país, de nação, e que as nossas escolhas que fazemos, quando eu escolho um livro, quando eu escolho uma peça de teatro, quando eu escolho a leitura de um artigo de jornal, ou uma poesia, ou levar os meus alunos para numa pinacoteca, na verdade nós estamos dizendo um pouco sobre o que nós acreditamos, mesmo quando a gente acha que nós não fazemos parte de nenhum ismo. Paulo Freire é sem dúvida uma figura de grande importância na história da educação brasileira. Suas ações refletem um legado ainda vivo para a atualidade. Eu acho que um legado que o Paulo Freire vai insistir é que, e volto à questão da importância de cada escola se apresentar também aos pais e aos alunos sobre o que ela pretende e como é que ela pretende desenvolver o processo formativo dos nossos alunos e alunas, é que Paulo Freire dizia, olha, não há como nós conhecermos nossos alunos a não ser que a gente tenha condição de perguntar para eles, de sair das nossas classes até conhecer a comunidade, né? É conhecendo a comunidade que eu vou ter condições exatamente de saber que tipo de conhecimento despertaria cada vez mais a curiosidade das nossas crianças, jovens e até adultos, né? Para que o processo, esse processo de formação, de transformação da curiosidade ingênua em curiosidade científica, de fato possa acontecer. E não como alguns acreditam até hoje, que eu tenho que usar a memória. As propostas educacionais difundidas por Paulo Freire refletem diretamente no processo ensino-aprendizagem. Porque eu diria que, para mim, né, Paulo Freire, né, e Anísio Teixeira são os grandes educadores que nos orientam aqui para que a educação ganhe em qualidade. No ano de 2021, em todo o mundo realizaram-se seminários e eventos em homenagem a Paulo Freire. Todo esse movimento em prol da comemoração do seu centenário
nos mostra que sua ausência física não diminui a força da presença de suas ideias e da coerência que marcou sua vida e história enquanto educador e ser humano. Essas homenagens desejam muito mais do que recuperar o pensamento de Paulo Freire. Elas pretendem recriá-lo com base nos novos desafios históricos do século XXI e em diálogo com outras novas correntes e paradigmas. A marcante presença de Freire em todo o mundo até hoje é fruto de sua coerência em conciliar e viver na prática aquele discurso que defendia. Essa era sua busca constante. Essa coerência não era traduzida em um dogmatismo, mas sim em uma busca incessante pela renovação de seus pensamentos, considerando as realidades e contextos históricos vividos. Aos 2 de maio de 1997, Paulo Freire morre em São Paulo. Aos 75 anos, sofre uma parada cardíaca e deixa ao mundo inúmeros seguidores e um legado singular, não somente para a educação, mas também para a transformação da consciência da sociedade. Freire é um dos maiores educadores do Brasil, que se destacou pela sua coragem como cidadão. Foi um homem sempre aliado das forças sociais e políticas que lutam para transformar o Brasil em um país mais justo e solidário. Paulo Freire propunha uma necessária revalorização da ética universal do ser humano. E assim, ele dá destaque a valores da solidariedade, do respeito à diversidade, da autonomia, da amorosidade, da tolerância, da humildade e da perseverança. Ele colocou em pauta a educação popular e foi um rigoroso defensor de uma escola pública e de qualidade. E, portanto, suas ideias continuam atuais e orientam as novas gerações. Viva Paulo Freire! Viva Paulo Freire! O Pedagogia em Ação de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas em nosso canal do YouTube, Pedagogia PUC Minas. Nos acompanhe também pelas mídias sociais. A Pedagogia PUC Minas está presente no Facebook e no Instagram. Muito obrigado por acompanhar o Pedagogia em Ação de hoje. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço e até mais.